A partir de agora a aula está sendo... Peraí. A partir de agora a aula está sendo gravada. E que alegria, mais um sábado de manhã, mais um sábado bonito. Eu me lembro que o último sábado estava muito bonito, céu azul, e se repete como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E nos proporcionar essa manhã tão linda, para que a gente possa, olhando a natureza, já ter a gratidão a Deus por acordarmos, né? Por estarmos aqui. Gente, a gente tem que começar a ter essa mentalidade de gratidão. Que Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. E o fato de nós estarmos aqui ouvindo a sua palavra logo de manhã cedo enche o nosso coração de alegria, porque nós escolhemos a melhor parte, nós escolhemos estar com Cristo, nós escolhemos aprender. E quantas pessoas não aprendem? Quantas pessoas não estudam? E você está aqui aprendendo e estudando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui perseverando. Bom dia, agora acolhendo aqui a Jeane, que entrou agora. Bom dia. Seja bem-vinda, minha irmã querida. E vamos começar. Só aqui um minutinho para relembrar a aula passada. Só para a gente não perder o fio. Estamos aqui na segunda aula do curso de Cristologia do nosso Crisma, né? Vai ser 5 aulas, certo? Que nós iremos falar de Cristo, que é o centro da nossa fé. Nós somos cristãos. E ontem nós falamos... ontem não, né? No último sábado nós falamos sobre a encarnação do Verbo Jesus, que o Cristo de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne através do sim da Virgem Maria, que também foi ela escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de Deus, para ser a mãe de Cristo. E Cristo nasce através do seio da Virgem Maria, cresce, né? E quando Cristo ele cresce, ele nasce numa manjedoura simples, ele é circuncidado, ele vai crescendo ali. E na nossa última aula a gente parou quando Cristo tinha 12 anos de idade. Então é importante que quem não viu a última aula veja, tá bom? Que é uma aula fundamental. Fundamental no sentido fundamental mesmo. Não dá para fazer o Crisma sem ver a última aula. Não dá, porque a gente vê também o papel da Virgem Maria, que é tão mal entendido por muitos católicos e que é tão mal entendido pelo resto do mundo, né? A Virgem Maria, ela é muito mais do que uma superstição, mas ela também é muito mais do que uma mulher qualquer. Ela é a mãe de Deus. Porque se Cristo é Deus e Maria gerou Cristo, então ela é mãe de Deus. Ela tem essa... E a síntese que a gente fez, a conclusão que a gente fez sobre isso é que Maria é a única que pode dizer que ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Ou seja, em Maria, a Santíssima Trindade tem um mistério profundíssimo, né? Maria e a Santíssima Trindade é um relacionamento de intimidade, ao nível de paternidade, a nível de maternidade e a nível esponsal, né? A nível até no sentido de que Maria é esposa do Espírito Santo, ela se casa com o Espírito Santo. E a gente também viu a família de Jesus aqui na Terra, que é Maria, e o seu pai adotivo, o pai diante da lei, que foi São José. E assim a gente viu esse mistério, essa família, a gente viu na última aula o valor da família, né? A gente viu na última aula a humildade de Cristo, a humildade da Sagrada Família. A gente viu na última aula Deus que escolhe a via da humildade. A gente viu na última aula a humildade também da Virgem Maria, que também não escolheu honras e nem, como que eu posso dizer, vida mansa, mas ela, como mãe de Deus, escolheu viver uma vida comum, né? Comum, servindo ao próximo. Para quê? Para dar exemplo para nós, que não somos a Virgem Maria,
não temos nem uma fração dos méritos delas, e muitas vezes a gente quer pagar de gostoso por aí, a gente quer pagar de bonzão por aí, sendo que nem a Mãe de Deus fez isso. Quem somos nós, né? Para se orgulharmos, para se gloriarmos, né? Quem somos nós, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Esse retrospecto foi só para a gente se conectar, né? Então, mãe, leia aí, a vida pública de Jesus. Na última aula, estudamos sobre a vida de Maria e a santa infância de Jesus. Nosso Senhor viveu em Nazaré durante 30 anos. Neste tempo, viveu uma vida comum. Trabalhou na carpintaria de São José. Cuidou de sua mãe e, quando chegou o momento, se despediu de seu pai José. Jesus não se casou como comumente faziam os rapazes de sua idade. Isso responde porque os sacerdotes adotam a regra do celibato, para tudo imitar a Jesus Cristo. Mas Jesus, depois de 30 de preparação, em apenas pregará 3 anos a verdade de Deus, que nunca mudará por toda a eternidade. Então, olha que interessante. Jesus, a gente deixou na última aula Jesus depois de ele se perder em Jerusalém, né, com a Virgem Maria e São José encontra Jesus depois de 3 dias em Jerusalém. Ele estava ali entre os doutores, debatendo com os doutores, né? E a palavra de Deus deixa esse trecho. Jesus foi para casa com seus pais e em tudo os era submisso. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. E depois, quando Jesus voltar a aparecer na Sagrada Escritura, ele vai ter já 30 anos. 30 anos, ele vai... 12 menos 30 é quanto, gente? Que é bom da matemática aí. De manhã eu tô meio mal de conta. 12 menos 30... É 18? 18? Isso, 18 anos. Acertamos? Ah lá, ó. Professor de história não sabe fazer conta. Ó, mas vamos lá. 18 anos que a Sagrada Escritura vai ficar em silêncio em relação a Jesus, a Maria e José. O que Jesus fez nesses 18 anos? A igreja vai chamar de Anos Ocultos de Jesus, ou Ministério Oculto. Papa Paulo VI, quando ele foi lá para Jerusalém, lá para Belém, ele fez um discurso importantíssimo, da qual ele narrou o que Jesus fez enquanto estava nesse tempo, dos 12 aos 30 anos. Jesus trabalhou. É só isso. Jesus rezou. Só isso. Jesus continuou a carpintaria de São José, que morreu. Diz a tradição da igreja que São José morreu mais ou menos quando Jesus tinha uns 15 anos de idade. Por aí, quando Jesus era adolescente, mas nada disso é tipo comprovado, né? Nada disso. De algum momento entre os 12 e os 30 anos de Jesus Cristo, São José morre, né? E Jesus, como era filho único, ele assume a carpintaria do seu pai e sustenta financeiramente, com o trabalho de suas mãos, a sua mãe. E qual que era o costume dos jovens da época? Prometer-se em casamento para juntar-se com uma nova esposa. E Jesus, entretanto, não se casa. 2 explicações para que Jesus não se casa. Uma para a época dele e uma para a nossa igreja. Para a época de Jesus, ele não se casou para não deixar a sua mãe sozinha, porque Maria já não tinha mais José. E se ele se casasse, ele teria que cuidar agora da sua nova família, deixando Nossa Senhora de lado. E Jesus nunca iria deixar sua mãe desamparada. Então ele escolhe não se casar. E qual seria a solução para a Virgem Maria? Se fosse uma família normal, uma família tipo comum.
Virgem Maria, jovem, ela poderia se casar de novo e Jesus poderia se casar. Só que não é este o caso. Aqui nós estamos falando da Sagrada Família, que existe para um propósito: cuidar, alimentar, nutrir e provir o Filho de Deus. Nisso, com a morte de São José cumpriu a sua missão como pai legal de Jesus, e a Virgem Maria não pôde viver o seu voto de consagração total a Deus, certo? De virgindade perpétua. E Cristo não estava nos planos do Salvador se casar. Na verdade, Cristo, ele vai se casar. Sabe com quem Cristo vai se casar? Comigo, com você. Vamos lá, com Matusael. Cristo vai se casar com a Ana Paula, vai se casar com a Manu, vai se casar com o Renan. Como assim? Cristo, ele é o esposo das nossas almas. A alma que está em estado de graça, a alma que está em santidade, a alma cristã que segue a Cristo, ela vai cada vez mais se tornando semelhante a Ele. E após a nossa morte, o que é o céu? O céu é o casamento da nossa alma com Cristo. Então, quem é a esposa de Cristo? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então, Cristo não se casou porque ele estava esperando você. Mas é num sentido místico, tá, gente? Não é que a gente vai entrar de véu e grinalda para casar com Jesus, não. É sentido místico, espiritual. Cristo, ele é o esposo das nossas almas. E para a segunda parte, por que Cristo não se casou? Deixa eu perguntar para vocês, os padres, eles se casam? E por que os padres não se casam? Porque os padres, eles são imitadores de Cristo. Como Cristo não se casou, e o padre é um imitador de Cristo, o padre também não se casa. Certo? Gente, que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês levantem a mão, tá? E o padre não se casa. No começo da história da igreja, homens casados poderiam se tornar padres. Mas nunca um padre poderia se casar. Entendeu? Homens casados poderiam se tornar padres, mas isso deu problema. Por quê, pessoal? O problema é que os homens, os filhos quando os padres morriam, os filhos do padre queriam como herança os bens da igreja, que também eram os bens do padre. Então tinha essa mistura, né, de coisas da igreja com coisas do padre. E a igreja, para preservar o seu patrimônio, ela decide que quem quer se casar, se case. Agora, quem quer ser padre, não se case para ser só padre. Certo? Também porque o padre, ele precisa dedicar todo o seu tempo, todo o seu esforço para os seus fiéis. Imagina o padre fica num domingo celebrando 5 missas, tem que chegar em casa, cuidar da esposa e dos filhos, e de madrugada e ligam para ele ir para o cemitério para fazer exéquia, ou para ir para o hospital para dar extremunção. Ou seja, um padre, ele seria um péssimo marido, porque ele não teria tempo para a sua esposa, porque ele tem que cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar. E é isso que Cristo fez. Cristo, se tivesse esposa, nossa, como que ele ia cuidar da esposa? Se a gente vai ver as andanças que Cristo fez por aí. Cristo, ele não parou um minuto quando ele começou a pregar. E olha que interessante, Jesus trabalhou e ficou em silêncio durante 30 anos. E ele vai pregar durante 3. 30 anos de silêncio, preparação, escuta para fazer uma obra de 3 anos. Isso nos ensina uma coisa, que a gente não precisa ter pressa para fazer as coisas de Deus. Certo? Às vezes, como eu já mostrei em outras aulas, às vezes Deus chama quem? Chama tipo um Abraão com 100 anos de idade, um Moisés com 80 anos de idade. Então, se Deus está te chamando agora, ele, não é que você não vem com esse papo, já sou velho, já passou meu tempo. Passou nada, seu tempo é agora. Se Deus te chamou agora, o seu tempo é agora. Certo? Verdade. Quer acrescentar? Eu queria só dizer assim, para a gente lembrar de Moisés e de Abraão, né, de Sara para ser mãe. Então, sempre, tudo para Deus tem um tempo. Nosso tempo não quer dizer necessariamente que é a juventude, né? Também pode ser numa idade mais
Você vê os papas, você não vê um papa jovem, os papas são todos senhores, bem antiguinhos, né? Porque tem muita sabedoria. Então vamos continuar. Agora a gente vai ver a vida pública de Jesus. Jesus adulto, Jesus que vai começar a pregar o evangelho, Jesus que vai começar a se aparecer e aos poucos se manifestar para as pessoas como o Messias, como aquele que foi prometido pelas escrituras, como a gente já estudou. E Jesus ele vai se manifestar ao povo, né? Jesus ele vai começar a pregar para o povo. E será que o povo vai entender quem é Jesus? Será que o povo vai acolher quem é Jesus? Ou será que o povo irá rejeitar Jesus? Então nós vamos ver isso. Mas antes de a gente começar a ver, o que vocês acham? Vocês acham que as pessoas vão acolher ou rejeitar Jesus? Qual a opinião de vocês? A maioria vai rejeitar. Mas também tem aqueles que ficaram do lado dele, né? Muito bem. Alguém mais quer falar? Aqui não se trata de acertar ou errar, é só uma pergunta inocente. Ele foi rejeitado e, como ela falou, acolhido por alguns também. Então, isso que vai ser interessante de Jesus. Ele vai ser tanto acolhido quanto rejeitado. Aí você pensa, desses que eu vou falar, quem mais vai acolher Jesus? Os religiosos da época, que são versados na Sagrada Escritura, os escribas, que copiam a Sagrada Escritura, os governantes da época, que muitos deles são poderosos, têm exércitos. Ou será que vão acolher Jesus os pecadores, os pobres, as prostitutas, os cobradores de impostos e pescadores, marceneiros? Qual desses grupos vocês acham que vai acolher Jesus? O grupo A, que eu coloquei a elite, ou o grupo B, os mais humildes? Grupo B. Vamos ver. E se eu falar pra vocês que tem gente do grupo B, e a resposta tá correta, tá? Mas vai ter gente do grupo B que vai trair Jesus, e tem gente do grupo A, como Nicodemos, como Nicodemos, que era um sumo sacerdote, como a esposa do Pilatos, né, que vai tentar interceder para Pilatos não matar Jesus. São todas pessoas poderosas. Então, vamos quebrar uma coisa aqui. A maioria dos que vão seguir Jesus vão ser os humildes e os pobres, mas não significa que pobre não pode ser safado e trair Jesus. E a mesma coisa que a maioria dos ricos vão trair Jesus, mas não significa que não dá para ser rico e dá para você ser rico e ser fiel a Jesus também. Porque Jesus Cristo ele não vai olhar se você é rico ou pobre. Jesus Cristo vai olhar o seu coração. Como ele viu o jovem rico, que a gente que faz parte da vida pública de Jesus, o jovem rico, que ele olhou o jovem rico, que seguia todos os mandamentos, ele viu aquele jovem e o amou. A Escritura diz que ele viu o jovem e o amou. Por quê? Porque ele era rico, ele seguia os mandamentos. Porém, esse jovem rico, por causa da sua riqueza, não foi capaz de dar tudo para Jesus, né? Jesus fala, vende tudo, dá para os pobres e me segue. Ele, eu sou muito rico, não dá, né? O que é pecado não é a riqueza, mas sim o apego à sua riqueza. O rico que crê em Jesus, ele vai amar a Cristo, e se perder tudo, no outro dia ele vai continuar amando a Cristo. Certo? E assim também, eu conheço tanta gente que é pobre e também tem um coração tão pobre, né? Tipo, é miserável mesmo, tanto de dinheiro, tanto quanto de alma. Conheço pessoas que é pobre e que cuspiria na cruz de Cristo, né? Então não é condição financeira, é o seu coração. O seu coração. Mas a maioria das pessoas que seguiram a Cristo são os pobres,
porque eles eram humildes, eles eram os mais desesperados e, portanto, aqueles que confiavam mais na graça. Certo? Então vamos ler as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Como que será que foi o primeiro milagre de Jesus, hein? A gente não vai ler as Sagradas Escrituras hoje, mas basicamente o que vai acontecer nas bodas de Caná, Jesus foi convidado para uma festa de casamento, certo? E nessa festa de casamento foi a sua mãe, a Virgem Maria. E sabe como que é o olhar de mãe, né? Enquanto os homens estão assim se divertindo, a mulher fica olhando assim, as mães ficam olhando assim, vendo os detalhes, né? Vocês mulheres, vocês são muito olhadas no detalhe. E ela percebeu que o garçom estava preocupado, falando no ouvido do noivo, sei lá o quê. Aí a Virgem Maria percebeu que estava acabando o vinho. Sabe o que significa acabar o vinho numa festa de casamento na Judéia? Significa desgraça, significa significa desonra. Um casamento sem vinho para os judeus é um casamento sem graça. É amaldiçoado, né? É amaldiçoado, porque o vinho ele representa a alegria dos noivos. Alguém fez uma conta errada, ou sabe quando você convida as pessoas e as pessoas tais convidados que você não convidou? Então chega lá um monte de gente, acabou o vinho. Acabou o vinho, o clima já ficou pesado, o pessoal tava assim, os noivos começaram a ficar preocupados, e a Virgem Maria chega para Jesus e fala: filhão, acabou o vinho, né? E Jesus e aí? Eles fizeram a conta errada, problema deles, né? Uhum. Aí a Virgem Maria olhou assim para Jesus e falou: mas filho, tu pode resolver isso aí. Aí ele: mãe, não chegou a minha hora ainda. Ela só olhou assim, já sabe como é o olhar de mãe, né? Tu vai fazer. Tu vai fazer, porque você sabe. Aí Jesus, ele olhou assim, aí Maria não vai esperar Jesus dizer sim, né? Porque ele já tem uma intimidade, ela sabe que ele vai fazer, mas ela já toma uma atitude, chama os serventes, os garçons, olha para Jesus: ó, tá vendo esse homem aqui, ó? Meu filho, Jesus, fazei tudo o que eles vos disser. E quando Maria ela diz fazei tudo o que eles vos disser, é a última coisa que Maria fala na Bíblia. Maria não vai falar mais a partir de agora. Ela só vai aparecer, vai ser citada, mas ela não vai falar. Então esse é o testamento de Maria: fazei tudo o que eles vos disser. Quer dizer, é a última coisa que a Virgem Maria deseja. O que a Virgem Maria deseja que nós façamos? Tudo aquilo que Jesus disser. Essa é a vontade da Virgem Maria para nós: fazer tudo o que ele vos disser. E os serventes foram lá. Jesus falou assim para os serventes: peguem as bacias de água, tragam para cá. As bacias de água eram os tonéis de 7 litrão que os judeus lavavam as mãos e os pés para entrar na festa. Então era uma água limpinha, né? Aquela água de mão e pé assim. Cristo orou sobre ela e mandou o mestre Sala provar. Fala: pode provar. A mestre Sala, quando ele pegou assim, tá roxo isso aqui. Caramba, o pessoal tava com a mão suja mesmo, né? Tá até roxo. Aí ele foi lá, bebeu, ele meu Deus, é vinho. É vinho. Então o primeiro milagre de Jesus foi transformar uma água suja em vinho. E o mestre Sala chega para os noivos e fala assim: normalmente a gente serve primeiro o melhor vinho, e depois que todo mundo tá para lá de Bagdá, né? Doido, vocês dão um vinho menos pior, mas vocês guardaram o melhor vinho até agora. Ou seja, vamos recapitular: acabou o vinho, Maria intercede para que Jesus intervenha, Jesus intervém, transforma água em vinho e o melhor vinho que já existiu na face da terra, e assim Jesus salva o casamento daqueles noivos. O primeiro milagre de Jesus é isso, e vamos entender o que a igreja nos diz sobre esse milagre. Pode ler, mãe. Vida pública de Jesus. Ao dizer: fazei tudo o que ele vos disser, Maria inicia a vida pública de Jesus e profere seu testamento. Depois dessas santas palavras, Maria se cala, pois é hora de Jesus começar a falar.
Jesus é obediente à sua Sagrada Mãe, e mesmo que humanamente achava que não era a sua hora. Jesus a obedece, e assim, com o mandato de Maria, Jesus inicia sua vida pública. O primeiro sinal de Jesus é assim falado no Catecismo da Igreja Católica. No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro sinal, a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê nesse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. Continua? Continua. O Evangelho revela-se como é que Maria ora e intercede na fé em Caná. A mãe de Jesus roga a seu filho pelas necessidades de um banquete de bodas, sinal de um outro banquete, os das bodas do Cordeiro, que dá o seu corpo e o seu sangue a pedido da Igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é atendida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe de todos os vivos. Pode ler mais um? Maria intercede por aqueles noivos, intercede por nós e oferece aos nossos problemas uma solução, a obediência a Cristo. Maria nos ensina por sua fé em seu Filho que Jesus pode transformar a água em vinho. Pode, por isso, transformar a nossa vida de pecado em vida de santidade e plena felicidade através da obediência e confiança em Deus. Então, a primeira coisa que o catecismo vai falar é que no umbral da sua vida pública, que é o umbral, o início, o começo da vida pública de Jesus, humanamente falando, Jesus ele falou, ó, não é minha hora ainda. Mas a Virgem Maria sente, por inspiração do Espírito Santo, que era a hora de Jesus fazer algo, né, de iniciar. Ela sabia que se Jesus fizesse um milagre público, as atenções cairiam sobre ele. Então Jesus ele teria que dar continuidade àquilo que ele iniciou. Jesus sabia que ao iniciar sua vida pública, ele iria fazer a vontade de seu Pai. E Maria, inspirada pelo Espírito Santo, inicia a vida pública de Jesus. E Jesus, obedecendo à Virgem Maria, e vamos entender, Jesus ele é homem, mas Jesus também é Deus. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Só que em Jesus enquanto homem, e um homem perfeitíssimo, Jesus ele vai seguir os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento diz, honrarás teu pai e tua mãe. Jesus, mesmo sendo Deus, ele tem uma mãe. E essa mãe, ele vai obedecer tudo aquilo que ela falar, porque ele vai seguir os mandamentos, né? Ele vai seguir os mandamentos de Deus. E Jesus obedece à Virgem Maria para nos dizer o seguinte: se ele, que é Deus, obedece à Virgem Maria, que é sua mãe, por um ato de humildade, porque a gente sabe que Deus é Deus e Maria é uma criatura. Maria não é Deus, Maria é uma criatura. Mas quando Cristo se torna homem, ele se faz também uma criatura. Enquanto criatura, ele vai obedecer a sua mãe. Isso nos ensina uma coisa, que nós podemos também pedir a intercessão da Virgem Maria e obedecer aquilo que a Virgem Maria nos diz, e sem ter medo, porque Cristo o fez. E se Cristo, que é Deus, o fez, nós podemos imitar a Cristo e fazer também. Outra coisa, que Maria, ela intercede a Jesus. Maria, ela vê os problemas, Maria, ela vê aquilo que precisa melhorar, e ela intercede a Jesus. Aqui é o mistério da intercessão da Virgem Maria. Quantas vezes, se a gente for perguntar só para minha mãe quantas vezes ela pediu a Virgem Maria e a Virgem Maria atendeu, a gente vai ficar aqui a manhã toda. Verdade. Mas mãe, você se lembra de um exemplo pontual? Tipo, que você pode falar em 1 minuto? Enquanto ela vai pensando, a questão é a seguinte: a Virgem Maria, ela intercede a Jesus.
Nós podemos sim enxergar até a Virgem Maria e dizer, fazer os vossos pedidos, e que se for da vontade de Deus, ela vai interceder para que isso aconteça. E vai acontecer se for da vontade de Deus. É claro que você não vai chegar assim, olha, Virgem Maria, eu não gosto do Matusael, mata o Matusael para mim. Isso é da vontade de Deus? Isso é santo? Isso é bom? Agora, Virgem Maria, a minha irmã Ana Paula, que ela prospere, que ela seja a melhor podóloga do Brasil e que ela seja santa. Eu peço, intercedo por ela, eu peço por ela. Isso é um pedido bom, não é? E se for da vontade de Deus, a Virgem Maria vai interceder a Jesus para que aconteça. Ah, mas eu posso pedir a Jesus. Tá bom. Quem Jesus vai ouvir? Você ou a sua mãe que ele tanto amava? Ele pode até ouvir você. Ele pode até ouvir você. Mas vamos fazer um exame de consciência? Qual é os seus méritos? O que você fez? Qual que é os seus merecimentos diante de Jesus? Agora compara com os merecimentos da Virgem Maria. A gente... Não é melhor ir com quem está ganhando? Não é melhor se juntar com aquele que está ganhando? Essa é a lógica da intercessão. Quer dizer, mãe? Sim. Para dizer, eu tenho dois testemunhos sobre a questão da providência divina. O primeiro é que o Chicão, ele trabalha com comércio, né? Fala quem é Chicão então, pra eles. O Chicão é meu esposo, pai do Felipe. Então, ele estava endividado, com uma dívida muito grande, e aí os cobradores estavam ali colocando a faca no pescoço dele, né? E aí eu fui numa missa, era até missa de cura e libertação, nada a ver que toda missa é cura e libertação, mas nessa missa eu fui lá, né? No Padre Edmilson, aí eu pedi a Deus a graça dele poder pagar essas contas, ao menos essas que estavam empurrando a gente, né? Para a ponta pra ponta do monte para cair lá embaixo. Aí eu peguei e solicitei a Deus essa graça. Aí no mesmo dia o Chicão foi me buscar e ele chegou atrasado. Eu falei, por que, bem, você chegou tarde? Ele falou assim, porque, olha, eu recebi, Sônia, uma graça. Eles mandaram para mim, né, um cara que me devia há muito tempo, mandou para mim a quantia exata do que eu estava precisando para cobrir essa conta. E aí eu consegui cobrir, tive que ir lá no caixa, né? E por isso que demorou, e eu consegui pagar essa conta, e que estava empurrando a gente na mão dos credores, né? Então, foi uma graça tipo instantânea. Eu estava na missa pedindo, ao mesmo tempo ele conseguiu a graça à noite e pagou essa conta altíssima com alguém que se lembrou que precisava pagar ele, né? Então, isso aí foi uma graça instantânea, uma bênção muito grande da providência divina que a gente precisava com urgência e nos tirou da forca, né? E a outra graça também, na questão da providência, que foi no casamento da irmã do Felipe. Você lembra, Felipe? Qual delas? Então, a Juliana. Assim, na festa dela, a gente é muito conhecida aqui no bairro. A gente é muito conhecida aqui no bairro. E ela pegou e convidou algumas pessoas, né? Só que todo mundo é da igreja, os amigos dela eram tudo da igreja. E tanto da igreja como da comunidade que mais longe. Aí acontece que na festa, como o salão era próximo de casa, e nossa casa era próxima da igreja, o que aconteceu? Veio a igreja toda, veio todo mundo para o casamento. E aí a gente tinha feito só encomendado os pães, as coisas, a conta certa, né? E aí foi chegando gente, até o padre veio para o casamento. Aí foi chegando gente, e aí eles começaram a servir, aí as coisas não acabaram. E foi tipo assim, se multiplicando, não acabava tipo, a carne. A minha irmã convidou 300 pessoas e veio quase 700. Isso. Foi tipo isso, foi um mega festão. Virou uma mega festa. Todo mundo comeu e se esbanjou, bebeu até cansar, né? Saiu da festa, todo mundo empanturrado, e ainda sobrou, né, umas 4 caixas assim de pão,
e mais um caldeirão grande, cheio de carne maluca. Né? A gente não sabia de onde saiu tanta carne maluca. A carne maluca se multiplicou. E todos comeram, 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 comeram. Aí, enfim, foi o milagre da multiplicação. E também nesse dia, a minha irmã, a minha filha, estou falando, a minha filha, ela fez uma apresentação justamente de Maria cantando, né? Ela convidou a minha outra irmã e ela cantou Magnífica, fez a apresentação de Maria. E por Maria estar presente na festa, Deus deu a graça da multiplicação no casamento dela. Então isso aconteceu. E eu louvo a Deus por esse acontecimento. Então Maria não foi esquecida na festa de casamento, no casamento cristão, né? Mas essa graça foi assim muito grande. Quer dizer, Deus está sempre conosco, quando a gente se lembra dele, mais ele se faz presente. Fora também, eu vi que a Jenny levantou a mão, que eu, quando era criança, tinha bronquite crônica, eu tinha uma doença e pela intercessão da Virgem Maria, com a minha mãe, intercedendo, pedindo pela Virgem Maria, eu fui curado 100%. Né? Fora tantas outras coisas, aqui que a gente não falta aqui é testemunho da intercessão da Virgem Maria. Pode falar, Jenny. Tá desligado ainda. Eu tenho 2 testemunhos para dar para vocês e é fortíssimo, tá? Quando eu engravidei do meu filho, Leandro, hoje ele tem 27 anos. Eu fiz, com 3 meses e meio, eu fiz a primeira ultrassom. E deu que ele não tinha os membros superiores, ele não tinha os braços, sabe? E eu fiquei tão mal, eu me apeguei tanto com a Nossa Senhora de Aparecida, tanto. Aí na época tinha, não sei nem se tem ainda, aquele Paulo Lopes que faz uma oração, que você põe a água de Nossa Senhora. E eu fiz aquilo até o meu filho nascer. E não fiz mais ultrassom, não queria mais saber. Porque de um jeito ou do outro ele era meu filho, eu não queria mais. Aquilo lá foi um sofrimento. Passei os 6 meses, né? Porque quando eu fiquei sabendo, eu estava com 3 meses e meio. Eu não quis mais saber, não queria mais fazer ultrassom para ver. E eu pegava aquela água toda manhã, era às 9 horas da manhã. Passava na minha barriga, tomava e pedia a ela. Eu dei, inclusive ela é a madrinha do meu filho. Eu dei para ela e só pedia para ela deixar ele comigo, que eu cuidaria dele para ela não tirar meu filho de mim. E pedia todos os dias isso para ela, né? E eu vou falar para vocês, o meu filho nem em hospital foi. Ele nasceu em casa, foi uma coisa assim tão rápida. Foi depois, para ver se estava bem, se eu estava bem. O meu filho nasceu em casa. A primeira coisa que eu perguntei, que eu pedi socorro para minha vizinha, que eu estava sozinha, se ele tinha braço. Ela, que conversa é essa? Seu filho é perfeito. Então eu tenho certeza que foi ela. Foi ela, eu tenho minha filha toda, ó. Eu tenho como provar, eu tenho até essa ultrassom, eu tenho. Está lá, não identificado os membros superiores. E aí eu não quis mais, eu fiquei só nisso, né? Eu não fiz mais exames, só os exames, que as vacinas, tudo isso. Quando meu filho nasceu, foi assim, tão rápido, que quem fez o parto, eu tenho certeza que foi ela que estava ali acolhendo o afilhado dela. Muito bem, louvado seja Deus. Foi quando, porque assim, oi? Louvado seja Deus, eu falei. Amém. E meu filho é lindo, e olha, assim, eu olho para ele, eu vejo Jesus, porque ele tem um cabelo comprido, ele tem barba, parece muito. Eu vou botar até uma foto dele para vocês verem como ele ficou lindo, um homem maravilhoso. Igual e a outra foi quando a gente veio aqui para São Paulo, né? Depois eu não trabalhava, então era só meu esposo que trabalhava, pagava aluguel, água, luz, então era tudo muito dificultoso, né? E eu nunca imaginei ter uma casa própria, porque era só ele que sustentava nós. A gente morava de aluguel. E eu pedi novamente ela, porque surgiu essa casa que eu moro, surgiu esse terreno, e tinha um porão, né? E eu pedi tanto, mas não tinha R$1 para comprar. Nós não tinha de onde tirar esse dinheiro. Como que eu queria uma casa, comprar uma casa, um terreno, se eu não tinha, se nós não tínhamos? Bem, resumindo, eu pedi tanto a ela uma casa que eu queria criar meus filhos, para deixar para eles,
que essa casa que eu moro, do nada o homem chegou para ela e a gente falou assim, vocês moram lá e vão pagando por mês. Porque aí a gente saiu do aluguel, fomos morar no porão, que é um porão bem grande, né? E em um ano e meio, nós pagamos essa casa inteira. E eu fiz um propósito com ela, tá? Um ano e meio eu fiz a minha casa. E tinha falado para ela, se a senhora me ajudar ao construir e conseguir a minha casa, você vai escolher o lugar que você queira ficar. Eu vou lá em Aparecida buscar uma imagem e vou deixar na minha casa, no lugar que você falar, eu quero aqui. Bem, aí chegou que eu construí a minha casa, eu tenho uma casa, garagem grande, uma casa muito boa. Chegou o período de eu ir buscar, né? E ela foi, aí eu falei assim, meu Deus, não sei onde é que você quer ficar? Onde é que você quer ficar? Eu não tinha ido buscar, sabe? Eu vou levar vocês lá para vocês verem. Aí o meu cunhado, ele trabalha, ele é marinheiro. E aí ele foi para onde fica, né? Esqueci o nome. Onde fica o Papa, todo mundo. Roma. Ele chegou e falou, nossa, Jânia, aí sabe onde é que ela escolheu? Eu subi para os meus quartos, o meu quarto, né, que é o meu quarto dos meus filhos, que hoje eu moro sozinha, mas meu esposo. Aí eu vi aquela luz, é aqui que ela quer ficar. Olha ela aqui. Dá para vocês verem? Que casal, hein, Jane? Aí. Não é ela? Ali. Então, aí eu tinha feito esse espaço aqui a escada que desce lá para baixo, tá? E eu subi nessas escadas, ela falou que eu queria aqui. Então, quando qualquer pessoa que sobe, vê ela aqui. Aí eu subi nessa escada, ela falou. E nesse mesmo semana, o meu cunhado veio, ele é marinheiro, veio para visitar os pais dele no norte e passou uns 2, 3 dias aqui. Aí ele viu o buraco, porque eu não tinha mandado fazer ainda esse espaço, né? Só tava um buraco. Aí eu contei a história para ele. Aí ele olhou para mim e falou, peraí. Desceu. Que ele ficou lá no porão, que no porão é uma casa. Desceu e me deu. Ele falou assim, eu não tinha para quem dar. Eu comprei. Sabe, assim, ele passou lá e viu a imagem e comprou. E me deu. Foi ela que veio a mim, não eu fui a ela. Isso mesmo. Confirmado. Parabéns. E só pra gente encerrar essa primeira parte, pra você ver, é eficaz a intercessão da Virgem Maria. Eficaz, desde que aquilo que você peça para ela seja bom e seja da vontade de Deus. E o interessante é ela que escolheu o lugar e ela que veio a mim. Eu não precisei ir lá buscar. Eu vou para minha casa. Então aqui, todo mundo que chega aqui, eu sei que pessoas do bem, tudo eu trago para conhecer ela. Tem que convidar nós para tomar um café aí um dia, hein, Gênia? Tá bom. Gente, olha, se fosse falar todas as graças, desde o tempo que o Felipe era pequeno, doente, foi curado milagrosamente. Esse também, ele tem bronquite asmática, ele tinha. Então, igual o Felipe também, com bronquite asmática. E tantas outras graças que eu tive com todos os filhos, eu só tenho que agradecer a Deus. A Nossa Senhora, sempre pela intercessão dela, que ela está sempre valendo a nós, com certeza. E quem é mãe sempre experimenta essa graça com mais força, igual aconteceu com você. E aconteceu com a minha neta também. Que, se for falar, a gente toma todo o tempo da aula também aqui, né? Mas é maravilhoso. Isso aí. E para a gente dar continuidade à nossa aula, vamos agora falar sobre o batismo de Jesus no Jordão. E o título diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo de Jesus no Jordão está em Lucas 3:3, Mateus 3:13. Também é referenciado em Mateus 28:19 e 20, para que vocês possam estar olhando depois. Mas basicamente eu sempre faço um resumo da passagem. Jesus se apresenta a João para se batizar, né? E quem era João? Se lembra da aula passada, quando Maria foi visitar Isabel? Isabel estava grávida de João. E João, ele tem uma missão. João Batista, primo de Jesus, irmão de Jesus. Irmão, primo, irmão, é a mesma coisa, tá? Aqui na Sagrada Escritura, porque Jesus não teve irmãos carnais. Ele era filho único. Mas João, parente, primo de Jesus, ele viveu uma vida de eremita.
ou seja, sozinho, no deserto, orando. Ele se alimentava de gafanhotos, mel silvestre. Ele usava roupas com pelos de camelo. E ele era um pregador. Ele falava para as pessoas que o Messias estava chegando. Ele falava para as pessoas que Cristo já estava entre eles. E que eles precisavam se arrepender. E que eles precisavam largar os seus maus hábitos. Que eles precisavam voltar para Deus. Então ele fazia o batismo das pessoas. O batismo significava purificação. Ele emergia as pessoas na água e aquilo era um símbolo da purificação dos seus pecados. Ora, se o batismo ele é da purificação dos pecados, Cristo precisava ser batizado, ele que não tem nenhum pecado? Não, Cristo não precisava ser batizado. Porém, Cristo se apresenta para ser batizado. João Batista, ao ver Cristo, ele fala para as pessoas, olha, ele aponta para Cristo e fala, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. A gente ouve isso na missa, né? É João que diz, quando o padre levanta a hóstia, né? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, João ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E Cristo, então, ele se apresenta a João e fala, João, eu quero ser batizado. João acha aquilo ali um absurdo. Ele fala, eu que tenho que ser batizado por você. Você é o Cordeiro de Deus. Mas Jesus fala, batiza logo, homem. Por quê? Porque Jesus ele quer ensinar algo para nós. Né? Jesus ele se batiza, e quando ele se batiza, uma voz do céu, né, abre um espaço assim, uma luz cai sobre Jesus, uma pomba que representa o Espírito Santo vem, pousa no ombro de Jesus, e uma voz do céu diz o seguinte, eis o meu filho amado, a quem muito ponho o meu apreço. O que Jesus está querendo dizer com isso, hein? Por que Jesus ele se batiza? Vamos ler agora. Pode ler, mãe. Jesus se apresenta a João para se batizar, assim como Maria nas bodas de Canaã. João se cala e reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não precisava se batizar, pois era Deus, mas assim quis, pois para dar exemplo ele se faz batizar para nós entendermos o mistério batismal. Pelo batismo somos adotados como filhos de Deus. Eis meu filho muito amado. E recebemos o Espírito Santo, que no Evangelho é representado por uma pomba. Assim ensina o catecismo. Continue. O início da vida pública de Jesus é o seu batismo por João no Rio Jordão. João pregava um batismo de penitência, em ordem à remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos e soldados, fariseus e saduceus e prostitutas vinha ter com ele, para que os batizasse. Então aparece Jesus. O Batista hesita. O Batista existe. Jesus insiste e recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus, e uma voz do céu proclama, este é meu filho muito amado. Tal foi a manifestação de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Continua? Continua. João anuncia o batismo para os pecadores e pedia penitência. Era um batismo de perdão e acolhimento, pois não importa nosso pecado, se nos arrependermos e fazemos o propósito de não repeti-los. Deus nos perdoará e nos contará no número de seus filhos adotivos. Continuemos com os ensinamentos da Igreja. Continua. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização em Jesus Cristo. Ele começa a sua vida pública depois de se ter feito batizar por São João Batista no Jordão. E depois de sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. A Igreja tem o mandato de administrar o batismo. Falaremos mais sobre esse sacramento em nossa aula sobre os 7 sacramentos. Então, pessoal, vamos trocar de sala e a gente continua com as explicações, tá? Então, eu vejo vocês na próxima sala. Opa! Vamos lá. Esperando as moças voltarem. Então, falta a Ana Paula. Mas enquanto o pessoal não chega... Bom, a gente já viu que Jesus não precisava ser batizado, certo? Mas Jesus pede o batismo. Quando Jesus pede o batismo, não é porque ele precisa do batismo, mas é porque ele quer nos dizer algo com isso. Quando Jesus faz algo que ele não precisa fazer, ele não está fazendo por ele, mas ele está fazendo por nós. Ele quer passar uma mensagem para nós. E quais as mensagens que o batismo de Jesus vão passar para nós? Primeiro, aquilo que a igreja vai dizer. Jesus, com o batismo, inicia a sua vida pública. Porque vai vir uma voz do céu, as pessoas que vão estar ali irão ver que Deus, vai vir uma voz do céu dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? E como as pessoas ouviram isso, muitas pessoas que estavam ali olharam e acreditaram: este é o Messias, e começaram a o seguir. Certo? Também Deus, ele se faz batizar, Jesus, ele se faz batizar porque nós precisamos do batismo, porque nós somos pecadores. A gente vai aprender mais sobre a aula sobre os 7 sacramentos, o sacramento do batismo, mas para vocês que ainda não têm o batismo, a situação é essa. Pelo pecado de Adão e Eva, nós perdemos a filiação com Deus, ou seja, Deus não, a gente não pode, quem não é batizado não pode chamar Deus de Pai, porque Deus não o vê como Pai, se vê como o seu Criador. Deus é Criador, mas não o seu Pai. Após o batismo, o sangue de Cristo cobrirá você e Deus, ele vai te adotar. Aí você vai poder falar que Deus é seu Pai. E isso é um mistério da nossa fé cristã. O batismo nos torna filhos de Deus e nos escancara a porta do céu para que nós possamos entrar. O batismo, ele nos salva. O batismo, ele nos dá a vida eterna com Deus e com Cristo. Pergunto, por que não se batizar? Por que não aderir a Cristo? Sendo que só tem benefício. Benefícios espirituais,
benefícios na vida. Como é bom ser de Deus. O batismo, ele abre para nós o céu. O batismo nos tira o pecado original. O batismo nos dá a graça da filiação. E é uma graça que nós nunca perderemos. Ou seja, uma vez, por isso que não tem rebatismo. Não tem batizar de novo, não. Uma vez batizado, para sempre filho de Deus. Ponto. E nada nem ninguém vai poder tirar isso de você. Nem o pecado, nem o diabo, nada. Batizou, você é filho de Deus. Pode ser que depois do seu batismo você escolha não seguir a Deus. Mas aí é uma coisa sua. Imagina que triste você ir para o inferno sendo batizado. Deve ser uma coisa horrorosa. Você escolheu ser um dia filho de Deus e depois você renegou isso. Agora, imagina que graça você no céu, usufruindo do batismo que o Senhor te deu, a salvação eterna, a alegria de ver Deus face a face. Então, Jesus se faz batizar porque Ele quer que nós se batizemos, porque Ele mesmo não precisava. E quando nós nos batizamos, Deus também vai dizer para nós: eis o meu filho muito amado, a quem eu coloco toda a minha complacência, todo o meu amor. Quando a Ana Paula for batizada, Deus vai falar: eis a minha filha muito amada, a quem eu coloco toda a minha complacência. E a gente vai aprender mais sobre isso na aula sobre os sacramentos. Não vai demorar a chegar, tá, gente? Não vai demorar a chegar. Acho que após aqui essas aulas sobre Cristo, a gente já vai começar a falar dos 7 sacramentos. Mas Jesus vai também dizer que o batismo é a forma de que nós possamos ser filhos de Deus e romper com a maldição de Adão e Eva. Quer acrescentar algo, mãe? Ah, sim, eu cheguei agora, que eu tive alguns problemas técnicos, não conseguia entrar com o Meet, mas consegui, o Arthur me ajudou. Então, toda semana, aliás, hoje é meu dia de dar o cursinho aqui na paróquia sobre batismo. E o Felipe também está dando cursinho de batismo, né? Então, essas coisas a gente sempre fala tudo uma vez ao mês, no meu caso, para os pais que vêm trazer seus filhos para batizar. Então, a gente tem que falar para eles da importância de como se criar um filho dentro da lei de Deus, dentro das coisas de Deus. E a gente tem que fazê-los entender que a partir daquele momento, a criança ou o adulto, ela passa a ser templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo passa a habitar nela. Então, o nosso corpo já não é vamos supor, uma coisa qualquer. É um lugar onde habita Deus. E esse lugar onde habita Deus tem que ter um sagrado, né? Ali onde habita Deus, ali o nosso corpo se torna um templo sagrado. E é por isso que a gente tem que fugir das ocasiões de pecado, porque nós somos, na verdade, consagrados a Deus, né? Somos profetas, sacerdotes e reis. Então nós passamos a ser uma pessoa de Deus, mas de um modo especial. E essa graça, muitas vezes os católicos não entendem, não sabem e não fazem valer, porque não entendem as coisas de Deus, não entendem o chamado de Deus, não entendem quão grande é o amor que Deus tem para nós e quanto que nós somos importantes aos olhos de Deus, né? E todos nós somos muito importantes, somos muito valiosos para Deus. E Ele nos conclama a serem como Ele, sacerdotes, a serem como Ele, falar a palavra de Deus, batizar e as outras pessoas, levar aquelas pessoas para Deus também, né? Somos chamados a consagrar também a nossa vida, tudo que somos e temos para Deus. Então, o batismo é uma grande graça que a gente não consegue entender e que precisa ser bem explicado. Antigamente, os cursinhos de batismo duravam semanas para ver se os pais e os padrinhos entendem.
E hoje foi diminuído a 1, 2, 3 horas, 4. Então é uma coisa muito difícil de colocar o entendimento na cabeça das pessoas. Mas sabendo que o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele passa a habitar em nós. Aí a gente deixa de ter uma vocação humana para ter uma vocação cristã. E o batismo vai ser o primeiro, o que Jesus, quando for subir aos céus, a gente vai ver o que é Jesus subir aos céus durante essas aulas, né? Ele vai falar para os seus discípulos: ide por todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Então Jesus ele vai mandar, vai ter um mandato, e que ele vai pedir para que os cristãos se espalhem pelo mundo e batizem todas as pessoas, todas as nações. É claro que nem todo mundo vai querer, né? Mas Cristo não vai obrigar ninguém a ser cristão. Mas a partir do momento que é batizado, é para sempre cristão, para sempre filho de Deus. Ah, mas eu não quero ser. Você renegou, mas não deixa Deus ser, porque o batismo ele vai mudar o caráter da sua alma. Você vai ser de uma alma de criatura para uma alma de filho de Deus. E isso nada pode apagar. Nem mesmo se você for para o inferno. No inferno você vai estar lá no inferno sendo um filho de Deus. Imagina que coisa triste isso, né? Então vamos fazer de tudo para ir para o céu, né? Que é a morada eterna, que é o sentido de tudo, né? O sentido de tudo nessa vida é a salvação da minha alma, da sua alma. Porque essa vida é passageira. O que adianta eu ser feliz aqui neste mundo, longe de Deus? Um dia eu vou morrer e a eternidade vai ser passada longe de Deus? Não tem como. Então, sendo rico ou sendo pobre, seja de Deus. Seja de Deus. Mãe, vamos lá, Jesus anuncia o Evangelho. Jesus inicia 3 anos de vida pública, onde ele pregará a mensagem da salvação à humanidade e chamará a humanidade à conversão. Jesus escolhe 72 discípulos, dos quais escolhe 12 como apóstolos. Escolhe os 12. São Marcos. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariote, que o entregou. Vamos lá. Assim afirma o catecismo. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até ao pleno acabamento do reino. Temos, antes de mais, a escolha dos 12, com Pedro como chefe, representando as 12 tribos de Israel. São as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja. Receberam a missão de evangelizar a humanidade, estabelecendo a presença da Igreja Católica em todo o mundo e administrando os sacramentos. Então Jesus, quando ele vai começar a sua vida pública, ele vai selecionar entre o povo que está seguindo discípulos, que vão o seguir mais de perto, vão ouvir a Cristo mais de perto, aprender dele mais de perto. Discípulos somos todos nós. Aqui nós somos discípulos de Cristo, principalmente vocês que estão ouvindo a catequese. E eu, como catequista, também sou um discípulo de Cristo porque eu sou cristão. Dos discípulos, que eram 72, Cristo escolheu 12 para serem apóstolos. Os apóstolos são Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago,
Simão e Judas Iscariotes, né, que vai ser aquele que vai trair Jesus. Pessoal, tem 2 Judas aqui no grupo de Jesus. Um é Judas Tadeu, que é São Judas Tadeu, do bem, tá? Então, quando vocês forem lá na igreja, tem uma igreja chamada Igreja de São Judas. Lá não é a igreja do apóstolo traidor, não, é São Judas Tadeu. Agora tem o Judas Iscariotes, aquele que vai o trair, certo? Depois a gente vai dar uma analisada no papel da traição de Judas na aula sobre a paixão de Cristo. Mas, quem são esses 12? São aqueles que são escolhidos para ser apóstolos, são aqueles que vão mais de perto conviver ao lado de Jesus, e eles vão aprender de Jesus para que depois eles ensinem em todas as nações. Jesus Cristo não falou para ir em todas as nações? Quem é que vai em todas as nações? Os apóstolos. E os apóstolos, eles vão ser o que a gente vai conhecer como bispos, né? Já ouviu falar da palavra bispo? O bispo, ele é o chefe de uma igreja local. E ele é um sucessor dos apóstolos. A gente vai aprender mais isso nas outras aulas. Mas por que Cristo escolheu representantes? E por que Cristo colocou uma hierarquia? Porque no cristianismo todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Mas em termos de ministérios, nós não somos todos iguais. O padre, ele tem uma superioridade de estado de vida. Como ele é uma pessoa que se dedica totalmente a Deus, ele em estado de vida, ele tem um ministério maior do que o ministério do matrimônio, que é o nosso, que somos casados. Mas dentro do ministério do padre, você tem o maior, que é o bispo. O bispo, ele é superior ao padre porque ele tem o grau da ordem, ele controla uma igreja maior. E acima do bispo, você vai ter o papa. O papa, ele é o bispo do mundo todo, ele é o bispo de Roma, que controla todos os bispados do mundo. Em termos de enquanto filhos de Deus, nós somos iguais. Eles não ser padre, ser papa, ser bispo, nos garante a salvação da tua alma. Tanto que no inferno tem papa, no inferno tem bispo, no inferno tem casados, no inferno tem gente que, ou seja, porque tem gente no inferno? Porque assim como Cristo escolhe os bons apóstolos, dentro desses que Jesus escolhe sempre vai ter um Judas, né? Sempre vai ter um traidor. E não importa se esse traidor ele está vestindo a roupa de bispo, é traidor, entendeu? E se uma pessoa trai a Cristo, não importa o cargo que ela tenha na igreja, ela vai ser julgada por isso, certo? Porque todos nós somos iguais diante de Deus, não tem privilégio para quem é bispo. O privilégio, ele é sacramental, ministerial, administrativamente falando. E devemos obedecer o nosso padre e o nosso bispo, desde que aquilo que ele fale não seja contra a doutrina da igreja. Entendeu? Se o padre falar assim, Matusael, a partir de hoje está liberado você matar. Eu te dou a minha bênção. Ele não pode dizer isso, entendeu? Você não pode obedecer a isso. Agora, Matusael, a partir de hoje, você vai rezar o terço todos os dias com a graça de Jesus e a Virgem Maria. Aí, se ele for o seu diretor espiritual, então você tem que obedecer. Né? Felipe, Fale-me. Só para lembrar que a gente liga a televisão, né, e ouve no rádio, principalmente nas madrugadas, se ligar a televisão, está lá o bispo da igreja falando isso, o bispo da igreja falando... É tudo mentira. Se não for igreja católica, apostólica, romana, ali não tem bispo nenhum falando coisa nenhuma que preste aos nossos ouvidos. Muito bem lembrado. Minha mãe tocou no ponto. A palavra bispo, ela também é usada pelos protestantes, principalmente da Universal. É bispo Macedo, bispo isso, bispo... Não é os bispos que nós estamos falando aqui. Aqui é os bispos da igreja única, Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esses são os bispos de verdade. O resto é da Shopee. O resto é Paraguai. Paraguai. Entendeu? Paraguai. O resto é cópia barata. Entendeu? Só tem nome, mas não tem um ministério apostólico
que é passado de geração em geração. Isso mesmo. Desde Cristo para os apóstolos até o dia de hoje. Ninguém pode se fazer bispo. Quem é que se faz? Um padre se torna bispo quando outro bispo o ordena. E o arcebispo que foi ordenado, ele foi ordenado por outro bispo. E se você for jogando lá para trás, o bispo que ordenou o bispo, a gente vai chegar nos apóstolos, esses aqui que a gente leu. Então não é brincadeira. Tipo, Eles não têm a tradição, não tem ligação com a Igreja Católica. Eles nem poderiam estar usando o nome de bispo. Entendeu? Então, bispo original de fábrica, católico, certo? Pirataria é crime. Então, não aceite cópia barata. Tá bom? Vamos lá. Faz milagres. Alguma dúvida, pessoal? Vamos continuar. Não cabe aqui citar biblicamente todos os milagres de Jesus, pois os evangelhos estão repletos deles do começo ao fim. Entretanto, Jesus opera milagres por ter compaixão das pessoas e não faz distinção se elas são pobres ou ricas. Cura o servo de um poderoso oficial romano e cura miseráveis leprosos. Jesus faz os milagres conforme a fé da pessoa e faz milagres espirituais, como a conversão de Zaqueu e da mulher do poço. Assim afirma o catecismo. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os quais manifestam que o reino está presente nele, comprovam que ele é o Messias anunciado. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele, aos que se lhes dirigem com fé. Concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos, apesar de os seus milagres serem tão evidentes. Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Refletimos assim que para ter fé em Jesus, os milagres podem nos ajudar. Porém, não é a essência da fé se basear em milagres. Os fariseus viam os milagres de Jesus e mesmo assim não criam nele. Jesus evitou aqueles que queriam o fazer um rei temporal. Isso ocorreu porque eles queriam apenas o milagre e não o reino de Deus. E como está nossa fé em Jesus? Baseada nos milagres ou no Deus dos milagres? Então, olha que Jesus ele reúne os 12. E os 12, eles vão sair por aí pregando a palavra de Cristo junto com Cristo. Aí a gente vai ver o sermão da montanha, Jesus falando das bem-aventuranças, Jesus falando das parábolas. E enquanto Jesus ele estava falando as suas passagens, quando Jesus estava falando as suas histórias, quando Jesus estava pregando, chamando o povo para a conversão, sempre aparecia um cego, um leproso, uma pessoa paralítica, sempre aparecia uma pessoa que precisava de um milagre. E essas pessoas que eu citei, normalmente cegos, leprosos, paralíticos, eles eram excluídos da sociedade. Eles não poderiam entrar na sinagoga, eles não poderiam ter emprego, porque eles não tinham condições de trabalhar, eles tinham que viver mendigando. E o pior de todos era o leproso. Vocês sabem o que é o leproso? Você sabe o que é a doença da lepra? A doença da lepra, para quem não sabe, chama-se hanseníase, né? O nome dela hoje. Basicamente começa com uma coceira, que não para de coçar, depois vai se espalhando pelo corpo todo e vai abrindo-se feridas, certo? E hoje tem tratamento, tem cura, mas antigamente não tinha. Então a pessoa leprosa tinha-se a percepção de que passava-se isso pelo contato. Então ela era afastada da sociedade, vivia à parte e era condenada a viver mendigando
e ela era tão humilhada que ela tinha que passar, quando ela andava com um sino. Então, para quê? Para fazer barulho, para falar, olha, o leproso está passando, foge. Então eram pessoas humilhadas. E Jesus, ele, sempre que ele via leprosos, sempre que ele via cegos, sempre que ele via pessoas, ele curava essas pessoas. Tirava a lepra, devolvia a visão, devolvia a audição, tirava demônios, fazia exorcismos. Jesus fazia tudo isso. Por que Jesus faz milagres? Porque primeiro ele prega. Depois da pregação ele fazia curas. Para quê? Para que as pessoas acreditassem que Jesus, ele é Filho de Deus e ele tem poder para curar e perdoar pecados. Então, falar é fácil. Fazer é difícil. Jesus, ele falava e fazia. E isso convertia multidões de pessoas que começaram a crer em Cristo. Só que também teve outro problema. Teve pessoas que queriam que Cristo, que nem uma vez Jesus multiplicou os pães, transformou 5 pães e 2 peixes, pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Qual é a reação do povo? Vamos fazer Jesus o nosso rei. Jesus, ele não estava vendo Jesus como o Filho de Deus, estava vendo Jesus como o divino padeiro, que vai nos dar pão toda vez que a gente precisar. Não precisaremos mais trabalhar, Jesus vai fazer pão do ar, do nada. Ou seja, as pessoas queriam a Cristo por causa dos seus milagres. E até hoje nós temos esse problema. Pessoas que querem a Cristo, não por causa de tudo que ele é por causa dos seus milagres. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto para vocês. Quero seguir a Deus por causa dos milagres, certo? Ou seguir Deus por causa de tudo aquilo que ele é. Porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é compaixão, porque eu amo a Deus. A questão é, eu tenho fé nos milagres de Deus ou tenho fé no Deus dos milagres? Olha só essa pergunta. Será que eu sigo a Deus só por aquilo que ele pode me dar? Será que se como Jó, na provação, já viram a história de Jó? A história de Jó diz assim, um homem que tinha tudo. Terras, esposas, está lá no livro de Jó na Bíblia. Terra, esposa, filho, prestígio, riquezas, e um dia Deus tirou tudo dele. Os filhos deles morreram, a terra dele foi devastada por fogo, incêndio, furacão, ele perdeu tudo e só ficou com a esposa do lado dele reclamando no ouvido dele. A esposa dele de Jó falava, amaldiçoa Deus e morre. Olha que desgrama, né? Aí veio os amigos de Jó falando, Deus não pode ter feito mal, então é culpa sua, você que pecou. Jó não pecou. Jó não pecou. Na verdade, Deus deixou que o diabo botasse a mão na vida dele para ver se ele ia continuar a fé. E em nenhum momento Jó falou contra Deus. E como Jó foi fiel, Deus restabeleceu para ele suas terras, deu para ele novos filhos, entendeu? Não deu para ele uma nova esposa, ele teve que continuar com aquela. Mas deu para ele, porque casamento é uma vez só, gente. Então não importa se a pessoa ela é daquele jeito. Casou com ela porque quis, então tem que aguentar, entendeu? Então, isso, pessoal, fez com que Jó se tornasse na sua dignidade de filho de Deus. E a questão é a seguinte, Jesus, ele faz que nós sejamos felizes, mas o que mais vale é crer em sua palavra. E pedindo a ele, a gente viu aqui, pedindo a Virgem Maria, um milagre vem. O milagre vem, mas às vezes não vem. Você vai deixar de crer em Deus porque ele não atendeu a sua prece? O que é isso? Deus é um caixa eletrônico? Onde você vai lá, aperta lá e saca o dinheiro? Tem gente que pensa que Deus é um caixa eletrônico de valor infinito. É como se eu tivesse uma conta com todo o dinheiro do mundo, todas as graças do mundo, é só pá. Aí depois eu rezo um Pai Nosso. Não, gente. Deus, ele é Deus dos milagres. E se ele fizer um milagre, que bom, mas se ele não fizer, que bom também.
Mas Jesus, ele fazia milagres para confirmar a sua palavra, para que as pessoas vissem, não só ouvissem, mas vissem que ele tem poder sobre o pecado, que ele tem poder sobre as doenças, e ele ainda continua tendo. Eu já vi pessoas que ficaram com câncer e foram curadas mesmo em estado terminal. Eu vi. Agora também vi pessoas que ficaram com câncer e Deus não quis curar, porque Deus queria levar ela para o céu. A questão é, quem somos nós para julgar a Deus? Quem somos nós para julgar o que Deus quer ou não quer? Não somos nada. Somos criaturas. Vocês estão entendendo? Bom, pessoal, a hora está adiantada. A gente vai ler o último tópico aqui. Vamos ler Jesus ensina o povo e as parábolas. A transfiguração de Jesus e a edificação da Eucaristia. Eu vou juntar com a aula do Pai Nosso, vai dar melhor. Porque a aula está avançada. Ok? Então vamos ler de uma vez só. Jesus ensina o povo e a questão das parábolas. Pode ler, mãe. Jesus ensina seu povo através de sermões e ensinamentos. Mas Jesus não é direto em suas palavras, demandando esforço para entendê-las. Por isso devemos sempre crescer em espiritualidade e estudo das coisas sagradas para entendermos a Jesus. A fé não depende do estudo, mas o estudo lança bases para cada vez mais crermos mais. O sermão mais famoso de Nosso Senhor foi o Sermão da Montanha, onde Jesus ensina, dentre outras coisas, a oração do Pai Nosso, que teremos uma aula apenas sobre o Pai Nosso. Jesus fez uma solene advertência no início do Sermão da Montanha, ao apresentar a lei dada por Deus no Sinai, quando da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. O Sermão da Montanha vem nos dizer que Cristo não veio jogar fora o Antigo Testamento, mas sim dar pleno cumprimento. Os 10 mandamentos são o nosso caminho para obedecer a Deus, como vimos. Porém, ao vivê-los com a luz de Cristo, somos chamados a ser santos. Parábolas. Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam. Exigem-se atos. As parábolas são para o homem uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra? Como chão duro ou como terra boa? Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam fora, tudo permanece enigmático. Muito bem. Então, pessoal, Jesus ele vai ensinar o povo, ele vai pregar para as pessoas. E ele vai aonde as pessoas estão. Ele não vai colocar uma placa ali falando, olha, venha ver Jesus aqui na cidade de Nazaré. O pessoal vem até... Não, ele vai até as pessoas. Ele vai andar. Jesus vai andar. Ele vai sair de Nazaré
depois ele vai para Galileia, depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai para Samaria, depois ele volta e volta para Galileia de novo, depois ele vai pelo Jordão, depois ele vai para Jericó, e ele vai indo. Nisso que ele vai ensinando as pessoas, vai fazendo os milagres, vai ensinando as pessoas, vai fazendo amigos. Jesus tinha amigos, sabia? Uma desses lugares chamava-se Betânia, onde morava o amigo de Jesus, Lázaro, né? Aonde que um dia Lázaro vai morrer e Jesus vai chegar 4 dias após a morte de Lázaro e vai o ressuscitar. E nisso que Jesus ensina o povo, tem o pessoal do contra, sempre tem o pessoal do contra, né? Ficava lá Jesus ensinando o povo, ficava lá os fariseus. Eles eram os sacerdotes da época, né? Eles que deveriam fazer isso que Jesus estava fazendo, só que Jesus fazia de uma forma maravilhosa, com autoridade. Jesus falava de uma forma que encantava o coração do povo, porque Jesus, ele não falava assim, vamos ler o catecismo da igreja, não. Aqui a catequese é preciso, né? Mas Jesus, ele falava numa pregação com parábolas, com histórias. Quem aqui nunca ouviu, por exemplo, a parábola do filho pródigo? Que o filho, um pai que tinha, eu vou falar uma ou duas parábolas, só para a gente entender. O pai tinha 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo chegou para o pai e disse, pai, me dá a parte da herança que me cabe que eu vou embora. Sabe o que significa isso? Pai, para mim, porque você só recebe a herança depois que o pai morre, né? Aí ele chegou com o pai em vida e falou, dá a parte da herança que me cabe que eu vou embora. E, tipo assim, eu vou dar a parte da herança que pra mim você morreu. Ele pegou a herança, o pai deu a herança, ele saiu por aí, gastou com jogo, gastou com prostituta, gastou investindo e prestando dinheiro, e o pessoal não devolveu, e fez o escarcéu. Depois veio sobre onde ele estava uma grande fome, ele não tinha mais dinheiro, ele saiu por aí tentando procurar o que comer. Ele arranjou um serviço no lugar onde que cuidava de porcos e ele tinha a esperança de comer a lavagem dos porcos. E depois ele lembrou o seguinte, que na casa do pai dele as pessoas comiam e bebiam com abundância, certo? Não tinha miséria. Até os empregados, eles comiam pão com abundância. Então ele falou, já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu acho que ele não vai me aceitar, né? Eu pedi a herança, né? Meio que eu matei ele, né? E eu vou pedir para ser um empregado, porque pelo menos eu vou poder comer pão. Voltou para a casa do pai. Ele esperava ser escorraçado, ele esperava que o pai não desse perdão para ele. Ele queria voltar para ser um escravo do pai, para ser um empregado. Quando ele chega lá, o pai olha para ele. Meu filho voltou. Manda colocar túnica nele, anel, enche ele de beijos e ainda faz uma festa. O irmão mais velho estava trabalhando, voltando do trabalho, ouviu o som de música e falou, o seu irmão voltou, o seu irmão voltou. Meu irmão voltou. Quando ele chegou lá, ele falou pro pai, oxe, esse cara foi lá, gastou todo o seu dinheiro, ele fez tudo isso e eu que sempre fiquei aqui do seu lado, sempre te obedeci, nunca ganhei um cordeirinho para matar, para fazer um churrasco com meus amigos. Aí o pai respondeu, filho, tudo que é meu é teu. E você fique tranquilo, você é fiel. Agora o seu irmão, ele estava morto e voltou a viver. Estava nu e voltou a ser vestido. Vamos comemorar. A questão, o que essa parábola de Jesus nos ensina? Que não importa aquilo que você fez, você pode um dia renegar a Deus, mas se você pedir para voltar, Deus vai te acolher, vai colocar um anel no seu dedo, vai te colocar uma túnica nova e vai fazer festa por causa de você. Essa história, essa parábola, ela vai contar que Cristo e Deus, ele vai acolher os pecadores, não importa aquilo que eles fez. Ah, eu já matei 1000, se arrependeu? Não vai fazer de novo? Anel no dedo, túnica. Ah, eu fui prostituta, você se arrependeu? Não vai fazer de novo? Anel do dedo, túnica, festa. Ah, eu fui o político, eu roubei o Brasil inteiro. Se arrependeu? Não vai fazer de novo? Tem como devolver? Não tem? Então vai fazer penitência? Vai. Anel do dedo, túnica branca.
Aí você pensa na sua vida, pensa aquilo que você fez de ruim na sua vida. Se você chegar diante de Deus e falar, Senhor, perdão, e isso foi de verdade, não foi hipocrisia, foi de verdade, vai ser anel no teu dedo, túnica e festa. Aí vai ter sempre alguém para falar, vai ter sempre um irmão mais velho que vai falar, alguém da igreja, essa pessoa está chegando na igreja, eu sei o passado dela. E daí? O que importa é o que Deus acha de você. É isso que Jesus ensina com essa parábola. E tem tantas outras parábolas, tantas outras histórias que Jesus conta. E Jesus conta muitas parábolas justamente para que nós aprendamos pelo moral da história. Sabe a moral da história? E assim o povo humilde entendia a moral da história. E assim eles seguiam Jesus. Os fariseus ficavam olhando assim, esse cara aí está ensinando umas coisas estranhas, né? Esse cara aí, tipo assim, os fariseus eles olhavam que Jesus curava em dia de sábado. E dia de sábado, para os judeus é dia de guarda sagrado, não pode trabalhar. Aí eles ficavam acusando Jesus de trabalhar no sábado. Qual era o trabalho de Jesus no sábado? Curar leproso, curar cego, né? Devolver a visão para os cegos, curar surdo. E aí Jesus vai perguntar, é proibido fazer o bem dia de sábado? Pois fique sabendo que eu sou o Senhor do sábado. Aí Jesus está querendo dizer que Ele é Deus, então Ele pode. E que, por mais que o sábado seja sagrado, para nós católicos é o domingo, se você estiver indo para a missa, guardar o domingo, e uma pessoa se acidentar e você tiver que escolher entre levar ela para o hospital ou ir para a missa, você deve escolher levar ela para o hospital. Que você não vai pecar não indo para a missa, porque você vai estar fazendo o bem, a caridade, ok? Mas fora isso, vá para a missa, tá? E é assim que a gente faz, assim, ou seja, o preceito, as leis de Deus, elas não são para a gente seguir de uma forma lei pela lei, mas é lei pelo amor. Jesus ele vem completar a lei e aqui vai dizer que nenhuma vírgula da antiga lei vai ser mudada. Nenhuma vírgula, nenhum detalhe vai ser mudado. O que vai ser colocado em posto é que a lei ela deve ser cumprida com amor, tendo o próximo e a Deus e ao próximo como objetivo do seu amor. Então, pode curar de sábado? Claro que pode curar de sábado. E Jesus ainda fala assim, se seu jumento cair num poço dia de sábado, você vai deixar ele morrer ou você vai pegar ele? Né? Se você tiver fome no dia de sábado e você tiver que pegar um milharal, você vai ficar com fome no sábado ou você vai pegar lá no milharal um milho e vai comer? E tipo, gente, Deus diz para guardar o sábado porque é para ser um dia de adoração a Ele. Não para ficar observando se os outros estão fazendo trabalho ou não. Certo? Então, Jesus ensina por parábolas e Jesus ensina o povo. E Jesus ele vai começar a ter inimigos, que são os fariseus, que vão tentar pegar eles numa palavrinha. Vão tentar pegar eles numa coisinha para enquadrar eles na lei e crucificá-lo. Bom, pessoal, a gente chega na aula de hoje por aqui, tá? Aqui tem mais partes do texto que eu vou juntar, vou pegar essas partes e vou juntar no texto da próxima aula, certo? Que a próxima aula não é tão longa, mas dá para a gente encaixar a transfiguração de Jesus. Inclusive, eu vou dar aula sobre o Pai Nosso, que faz parte do Sermão da Montanha. Depois eu vou falar sobre a transfiguração de Jesus e Jesus na última ceia. Depois dessa aula do Pai Nosso, nós teremos a aula sobre a paixão de Cristo. E depois a aula sobre a ressurreição de Cristo. Tudo bem, amados? Então, para o pessoal que está no YouTube, eu me despeço. Tchau, tchau. Que vocês tenham uma ótima semana.